Olá, você já pensou o que dizem os filósofos sobre a filosofia? É isso que nós vamos ver hoje. Vamos começar com o alemão Hegel. Para o Hegel, a filosofia deve produzir análises cada vez mais complexas da realidade. O que é isso? Filosofar é olhar o mundo que nos cerca e tentar compreender esse mundo de uma forma cada vez mais profunda. E, inevitavelmente, essa profundidade gera alguma complexidade. É impossível explicar algo que seja complexo em 2 ou 3 palavras. Por isso que, muitas vezes, na filosofia, nós nos deparamos com tratados sobre algum tema. O filósofo, na verdade, está querendo perceber aquela realidade, fazer análise daquele tema, explicá-lo. Mas isso demanda, muitas vezes, um tempo e um exercício intelectual mais robusto, mais complexo. Existe um ditado que diz assim, muitas vezes nós temos soluções fáceis para problemas complexos. A filosofia seria quase sempre pensar esses problemas complexos, mas sem achar as respostas fáceis para isso. Essa análise ou essa capacidade de analisar problemas complexos é o que a filosofia faz com que a gente tenha um instrumental, uma ferramenta para perceber o mundo de uma maneira mais ampla. Eu gosto muito de pensar a filosofia como nos provendo de uma capacidade de ver o mundo cada vez com mais percepção, com mais capacidade de perceber e de agir no mundo. Veja essa imagem aí, um canivete suíço. Você pode ir para uma mata, por exemplo, com uma faca. Você vai fazer algumas coisas. Agora, se você tiver um canivete suíço, você vai ter muito mais ferramentas para resolver os seus problemas. Imagine aí, a partir de Hegel, a filosofia como nos provendo de capacidades, de ferramentas para pensar os nossos problemas e para resolver os nossos problemas. O que dizia Sócrates sobre a filosofia? Sócrates, considerado o pai da filosofia, ele era oleiro, ele aprendeu com o pai a profissão de fazer vasos. Lá na Grécia, fazer vaso era algo extremamente difícil, complexo, você tinha que ter a argila própria, um tipo de argila, a técnica de pintura, a técnica de assar os vasos, aquecer, era algo que se demorava anos para aprender. E um dia, Sócrates disse o seguinte, que nós gastamos um tempo enorme da vida para aprender a fazer vasos e não imagine que alguém vai aprender a fazer vasos por pura intuição. A arte de fazer vasos é algo extremamente difícil de aprender. E a questão que Sócrates coloca é: por que nós não gastamos muito mais tempo para fazer a coisa mais importante da nossa vida, que é pensar sobre nós mesmos? Simplificando a ideia de Sócrates, ele está dizendo o seguinte: gastamos muito tempo para um saber técnico e muitas vezes não gastamos quase tempo nenhum para um saber que é o mais importante, que é a filosofia, que é pensar sobre a nossa própria vida. Na visão de Sócrates, a filosofia é o exercício do autoconhecimento, do desenvolvimento da sabedoria, do conhecimento. Uma outra imagem interessante sobre a filosofia é a imagem da coruja. Muitos colocam a filosofia como, o símbolo da filosofia como a coruja. Pense nas características da coruja. Em geral, a coruja é um animal que enxerga à noite, quando os outros animais ou muitos outros não enxergam. Veja que a filosofia seria pensar sobre as coisas e dedicar-se a pensar sobre as coisas que muitas vezes as pessoas não param para pensar. Não porque essas coisas não sejam importantes, mas as pessoas simplesmente passam por elas. Ter um olho de coruja significa pensar sobre as coisas e ver as coisas com a profundidade e com a necessidade de compreendê-las que elas têm. Uma outra frase interessante que eu gosto muito, que nos ajuda a definir filosofia, é de um filósofo francês chamado Merleau-Ponty, que diz assim: filosofar é reaprender a ver o mundo. O que significa isso? Ora, é a mesma ideia da coruja, é ver o mundo de um olhar diferente, de uma forma mais profunda, mais complexa, analisar a realidade, perceber essa realidade em todas as suas complexidades, como disse o Hegel. E por fim, uma frase do Kant, que também gosto muito, que ele dizia assim: não se aprende filosofia, se aprende filosofar.
Veja que interessante. Filosofia é um substantivo, uma coisa estática. Filosofar é um verbo dinâmico. O que é importante? Saber filosofia ou saber filosofar? Não cabe entrar agora nessa discussão que já deu muito debate na própria filosofia, mas para a gente entender aqui ou interpretar a ideia de Kant, vamos pensar que a filosofia é uma postura. Filosofar é muito mais importante do que saber o que disse Platão, ou o que disse Hegel, ou o que disse o próprio Kant, é ter uma atitude filosófica. E essa atitude filosófica é a atitude de questionar, de discutir, de pensar sobre as coisas e não aceitar explicações que sejam superficiais, é procurar aprofundar-se no debate de todos os assuntos aí que são pertinentes à nossa vida. Para encerrar, eu vou deixar para vocês uma frase do Epicuro, que eu acho que é interessantíssima, que ele diz assim: nunca é tarde demais e nem cedo demais para filosofar.